Eu tenho certeza que você já usou aquela frase do ai, por que que eu não fiz assim? Ou se eu tivesse feito assado. Aquele sentimento de eu podia ter feito diferente, eu não fui eu quando eu fiz assim, eu errei quando eu fiz aquilo lá. Esse sentimento, esse pensamento é muito injusto contigo. E normalmente ele vem quando o relacionamento acabou. Que aí você começa a olhar pra história e entender o que aconteceu, e aí você percebe que você poderia ter se posicionado diferente, ou que você poderia ter tido uma postura diferente em alguma situação específica, ou durante todo o relacionamento. Porque hoje, depois que o relacionamento acabou e você percebeu, talvez, você poderia ter agido diferente, poderia ter terminado melhor, ou que você tolerou coisas que você não precisava tolerar, se você tivesse se posicionado diferente, você só tem essa consciência porque o relacionamento acabou. E quando você olha para essa história, querendo ou não, a dor e o processo, o momento em que você está, já te faz mais evoluída diante de quem você era naquele momento. É sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. Você não se perde de quem você é, você não agiu daquele jeito naquele momento porque você foi cabeçuda ou porque, meu Deus, como eu me perdi de mim. Não, você não se perdeu de você. Que lá você era uma pessoa, você tinha uma consciência, você tinha um olhar dentro da situação de todo o contexto. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu sou Ju Bueno, psicoterapeuta que utiliza o Tarot como ferramenta de autoconhecimento para guiar mulheres a saírem de uma autoestima domada pelas suas emoções, pelas suas crenças, pelos seus padrões, para uma autoestima rebelde. Esse pensamento do se eu tivesse feito assim, poderia ter terminado assado, ele pode vir diante de duas situações. Um relacionamento que você foi ali intensamente abusada, um relacionamento que era tóxico, um relacionamento que você sofria, seja abuso sexual, emocional, físico, e aí depois quando você consegue se livrar daquela situação, você olha e fala, meu Deus, como? Por quê? Eu vivi tudo isso, eu aceitei tudo isso. Ou até para além de relacionamento. Sabe quando você chega no maior peso da vida e aí quando você toma consciência, você começa a viver o processo de emagrecimento e quando você consegue emagrecer, você olha para trás e fala assim, aonde eu me perdi? Como que eu consegui chegar nesse peso e eu não enxerguei? Ou esse pensamento de se eu tivesse feito assim, ele pode vir também em situações em que eram positivas para você, então um relacionamento, por exemplo, que você era feliz. Você estava feliz ali, talvez naquele momento você não tinha essa consciência de felicidade, Mas era um relacionamento que te fazia bem, uma pessoa que era agradável, e acabou. E quando acaba, você fala, meu Deus, acabou porque eu tive uma crise de ciúmes, acabou porque eu não parei pra pensar nas palavras que eu utilizei. Por que que eu me perdi de mim? Por que que eu fiz dessa forma? Onde que eu tava com a cabeça em ter dito aquilo, em ter tido este pensamento? E eu quero que você entenda o seguinte, como eu disse aqui no início do vídeo, hoje você consegue se questionar dessa forma porque acabou, e quando acaba você para pra olhar e refletir, e a versão de você hoje que olha e reflete sobre o que aconteceu é uma versão que já tem uma consciência mais evoluída, que quando só o fato de você se permitir olhar para o contexto, para a situação que terminou, isso já te dá uma clareza maior, uma maturidade maior em relação à versão que você estava naquele momento. Se você aceitou um relacionamento tóxico, se você engordou horrores, é porque a condição que você estava naquele momento, a versão sua que você estava naquele momento só sabia fazer isso, talvez comer para fugir das dores, talvez dizer sim para não ficar sozinha, talvez dizer sim para apanhar menos. Hoje você pensa diferente, reforce, porque você já evoluiu um pouco. Porque a dor que toda aquela circunstância te causou te permite olhar de uma forma diferente. Ou às vezes você consegue enxergar que o relacionamento poderia ter tido um resultado mais feliz ou não terminado se você tivesse gritado menos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela tinha um relacionamento ali com uma mulher e ela perdeu a parceira porque ela era muito carente, e quando ela se sentia ameaçada, ou seja, a minha parceira aqui tá distante, a minha parceira hoje não tá carinhosa, a minha parceira hoje não agiu como ela age todos os dias, ela surtava.
Então ela começava a acusar, por que você tá distante? Tá me traindo? Tem outra? Não me ama mais? Não é só uma brincadeirinha, eram acusações sérias. E isso era recorrente. A parceira por muito tempo teve paciência. Fala, não, imagina, com a sua cabeça, só não tô num dia legal hoje, ou não é nada com você. Só que isso, somado às vezes, foi saturando o relacionamento. Até que chegou ao fim, quando chegou ao fim, na conversa ali de término, a parceira deixou muito claro. Você desconfiava de mim sem eu te dar motivos, você me acusava de coisas que jamais eu faria. E aí quando essa minha paciente vem então pra terapia, era uma culpa, algo muito intenso ali, né, pra ela, esse sentimento de culpa mesmo. Que a culpa foi minha, não deu certo porque eu sufoquei ela. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando o relacionamento dá certo ou dá errado, é 50% de responsabilidade de ambos os lados, tá? Então não tem, eu acertei ou errei, ou ele acertou e ele errou. Não, todo mundo tem a sua parcela, a sua responsabilidade dentro do contexto, seja ele positivo ou não. Então quando ela veio pro atendimento, esse foi um ponto já principal que eu trabalhei com ela. Calma. Primeiro aqui a gente não tem culpados, a gente tem a nossa parte de responsabilidade. O segundo ponto é, ok, né? Talvez essa sua postura, esse seu comportamento para ela era uma questão muito incômoda e que você não conseguiu perceber naquele momento isso e não mudou. Mas hoje você só consegue perceber porque essa situação terminou assim. Se essa situação nunca tivesse terminado e você nunca tivesse feito um movimento de buscar autoconhecimento, você nunca ia perceber isso em você. Você nunca ia conseguir agir diferente. E não porque você não queria, unicamente, exclusivamente porque você não tinha consciência. Então percebe que não é sobre culpa, é sobre consciência. É por isso que eu sempre digo, a falta de autoconhecimento é a maior prisão que você pode viver. E esse lugar, ele vai te desgastar. É fato. Se você não se compreender, vai te desgastar, você vai ter desfechos ali que não são tão positivos, e isso não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você não tem consciência. Às vezes você se coloca nessa postura de viver num relacionamento tóxico ou de não se perceber para poder se melhorar, se corrigir, dia a dia. Um pouquinho por vez, você começa a se abandonar. Então, você começa a dizer sim para tudo, você começa a flexibilizar aquilo que para você antes não era uma possibilidade de cenário nenhum, aceito ser tolerado, você começa a se preocupar em manter o bem-estar do outro e esquece do seu bem-estar. E aí, automaticamente, você vai se afundando nesse relacionamento, nessa circunstância que é tóxica e não percebe, ou você vai se perdendo de você e não consegue mais se perceber para evoluir. Por exemplo, que eu tô sendo intensa demais. No caso dessa paciente, que ela surtava toda vez que a parceira tinha uma postura ali diferente do que ela gostaria ou do que ela esperava. Ela não conseguia se perceber, por quê? Porque antes disso, ela já vinha se abandonando, já vinha cedendo em algumas coisas que para ela não eram confortáveis. Então, um processo de se perder de si, se permanecer e se permitir continuar num relacionamento tóxico, um processo de se perder de si ao ponto de não se perceber com posturas não tão positivas, vem nesse lugar. Porque antes disso, antes da situação que gera ali a separação, que quebra a conexão, você dia após dia foi se anulando, foi se abandonando, foi deixando de lado aquilo que era importante para você, foi parando de prestar atenção naquilo que estava te gerando desconforto e só foi fazendo pelo outro, sendo intensa no relacionamento, e aí de repente vem, né, uma circunstância intensa e pum, acaba tudo. Acabou do dia para noite, eu errei aqui. Não, talvez o que faltou foi essa falta de consciência, essa falta de conexão com as suas necessidades. Um autoabandono veio muito antes do fato em si. O que permite com que a gente, às vezes, se mantenha nessas situações é a falta de consciência, ou seja, dos padrões que eu tenho, e do porquê, de repente, eu aceito essas circunstâncias, ou do porquê eu me comporto como me comporto, mas é também um viver no automático. Se você não está presente, isso é em tudo, não é só no relacionamento. Você não está presente para aquela situação, para aquele momento, para aquela circunstância, as coisas, elas só vão acontecendo. Elas vão só acontecendo, vão se acumulando e de repente
é a faísca que faltava, é a gota da água que faltava e a coisa quebra, e a coisa se desconstrói, e o caos vem, e aí termina, e não dá certo, e o resultado é muito diferente do que você gostaria. Então acho que é muito importante você buscar um autoconhecimento para entender os padrões, ter a consciência mais aflorada, né, ter uma intuição mais refinada, mas também é sobre você estar presente, porque se você tiver uma consciência expandida, mas viver no modo automático, não vai mudar nada. Quando a gente tá falando de relacionamento especificamente, eu sei que dói quando termina, mas quando, enfim, não tem como reverter a situação, talvez uma forma de você ressignificar essa dor é olhar para o propósito desse fim. E, na verdade, fazer este fim algo que não seja em vão. Se terminou, se não deu certo, o que eu posso aprender com isso? Um término, ele se torna esse portal de autoconhecimento, de evolução. O término se torna essa chance de você olhar para você mesma e conseguir se melhorar, para que numa próxima experiência você possa fazer diferente. Não é sobre foi culpa minha ou eu errei aqui. Não, nem precisa sempre. Naquele momento você fez o melhor que você podia. E se terminou, ainda que não era o que você gostaria e que não tem como reverter, talvez a melhor forma de você seguir é honrar o autoconhecimento, honrar essa situação. Talvez a melhor forma de você honrar essa situação é você entender o que você precisa aprender sobre tudo, sobre o contexto e decidir evoluir. Lembra, não é culpa sua. Foi só o cenário e as coisas foram do jeito que tinham que ser diante da condição naquele momento atual. Agora é seguir e escolher fazer diferente através da expansão da consciência. A pergunta não é por que eu deixei isso acontecer, mas sim em que momento eu parei de me ouvir. Deixa eu saber como você se sente ao concluir aqui esse vídeo. Você tem se ouvido? Você tem se percebido? Coloca pra mim nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e já se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.